Olá, e hoje a gente vai falar então sobre o 12º objetivo entre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, que vai falar sobre produção e consumo sustentável, que eu prefiro dizer produção e consumo inteligente. Esse é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é um aprendizado, é uma viagem muito interessante que a gente pode fazer nos nossos hábitos, né? Uma reflexão nos nossos hábitos, para que todo mundo ganhe, para que a gente ganhe, para que o planeta ganhe, para que a gente use menos recursos naturais e também menos recursos financeiros. Esse objetivo ele depende bastante do governo, colocando leis que estimulem, né, as empresas a produzir de uma forma mais sustentável e inteligente. Depende das empresas muito, para que elas consigam assegurar padrões mais inteligentes de produção, desde do uso da matéria-prima até o descarte dos resíduos, né? Muitas empresas são altamente poluentes e esses resíduos eles têm que ser cuidados para eles não voltarem para rios, para solo, e também é um desafio das empresas, né, para aquelas que trabalham na área de consumo de produtos de consumo de massa, de pensar na logística reversa, de como recolher, né, as milhares de embalagens que são produzidas. E a gente sabe que algumas empresas, alguns estados já têm feito isso no Brasil, por iniciativa de prefeituras. Florianópolis é um caso, é uma cidade que está de parabéns, que já implementou esse sistema lá em Florianópolis. A outra coisa sobre esse objetivo é o mar de oportunidades para as startups, para atuar na área de inovação com as empresas. As startups têm muita oportunidade de desenvolver produtos e serviços, mecanismos, para que a gente possa consumir de uma forma mais inteligente, produzir de uma forma mais inteligente. E aqui tem dinheiro, aqui tem o que a gente chama de desenvolvimento sustentável. E nós, como população, né, como humanidade, a gente tem um papel importantíssimo nesse 12º objetivo, nas pequeníssimas coisas que a gente faz no dia a dia. Como, por exemplo, não desperdiçar, não consumir mais do que a gente precisa e dar preferência para produtos, marcas, empresas conscientes. Como eu falei, é muito grande em termos de assuntos que a gente tem para desenvolver. É muito amplo esse objetivo. Então, uma dica que eu dou é assistir o documentário maravilhoso do David Attenborough. Acho que é assim que pronuncia, não sei direito como é pronunciar o nome dele, David Attenborough, que é um documentarista inglês, né, ele é Sir, 94 anos, e desses 94 anos ele passou 70 anos, 7 décadas fazendo documentários para a BBC sobre natureza, sobre vida, sobre os animais, e agora, aos 94 anos, ele faz esse resgate do que era o mundo quando ele começou a trabalhar como documentarista, com números que ele vai dando sobre desmatamento, sobre animais, sobre a biodiversidade e como estão esses números hoje. É um documentário belíssimo, muito interessante, assim, tem que ver, em especial se você tem filhos, tem que ver esse documentário, ele está no Netflix. Chama A Vida no Nosso Planeta, ou A Life in Our Planet, o título em inglês. E esse documentário, ele não é catastrófico, ele não fala assim, o planeta vai acabar. Ao contrário, ele traz uma mensagem muito estimulante, muito inspiradora, que dizendo, se a gente conseguir atuar agora, se a gente parar para pensar agora e começar a agir de forma mais inteligente, que a gente pode reverter os números péssimos do nosso planeta.
Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, na nossa pesquisa, no nosso dossiê de sustentabilidade que a gente fez o ano passado, é claro que esse foi um assunto que a gente abordou, tentando entender quais são os hábitos e práticas sustentáveis da população brasileira. E aqui eu vou ler alguns papeizinhos, porque como eu não edito meus vídeos, eu gravo tudo direto, eu não consigo decorar tantos números. Na nossa pesquisa, então, 7 em cada 10 respondentes, entre os 1.207 respondentes que a gente entrevistou, dizem que economizam água e energia. Parabéns para eles e bastante inteligente também, porque a conta da água e da energia, ela é bem importante no consumo das famílias. Agora eu fico pensando, por que 3 em cada 10 não economizam água e energia? Mesmo tendo um monte de dinheiro, não parece ser muito inteligente isso. Outro dado da pesquisa, 5 em cada 10, ou seja, metade dos entrevistados, dão preferências para frutas da estação, fazem doação de objetos, roupas e dinheiro, reaproveitam sobras de alimento e reciclam o lixo. Vamos tentar um por um, né? Por exemplo, dar preferência para frutas e alimentos da estação. Comer um morango, uma fruta exótica fora da época, parece um luxo. Desnecessário e também não muito inteligente. Para que você vai pagar mais caro? Para que você vai fazer a fruta ou o alimento, viajar, às vezes até de avião, para você consumir? Parece um capricho. E quando a gente pode usufruir das frutas, alimentos, verduras da estação, pagando menos, né, e ajudando o ciclo natural da agricultura. A outra coisa é fazer doação de objetos, roupas e dinheiro. Se a gente olhar na nossa casa e até no nosso guarda-roupa, a gente vai ver que tem coisa que só estão segurando energia e pó, que a gente não usa, que a gente não tem apreço. Para quê, né? Não seria legal a gente ter uma prática constante de fazer doações? Então hoje, pensando que eu ia gravar esse vídeo, eu estou usando essa blusa que eu ganhei da minha irmã já faz alguns anos, se bobear quase 10 anos que eu tenho. É uma malha, uma linha natural. Eu jamais compraria uma blusa verde-limão, embora eu goste da marca. Mas eu não vou comprar uma roupa verde-limão porque esse ano tá na moda verde-limão. Não é esse caso. E aí, quando apareceu essa blusa, eu achei ela muito interessante, gostosa, confortável, de um tecido natural e tem umas manchas. Ela é como se fosse um batik, uma coisa meio hippie que eu gosto bastante. E eu simplesmente adoro, porque lembro da minha irmã Inês, que todo ano ela tem uma família grande, eles compram bastante coisas, mas os filhos crescem, todo ano ela faz uma mala grande e distribui na família, na nossa família direta, que é grande, e na indireta também. A blusa já está até com uns fios puxando, já está puindo, e eu simplesmente adoro. Obrigada, irmã. Além disso, eu fiquei também um ano sem comprar roupa, porque eu fiz o caminho de Santiago de Compostela carregando uma mochila de 6 quilos, que é pequena, e mesmo assim, andando, eu falei, pra que tanta roupa? E aí eu fiz um pacto, né, um propósito, que diz que se eu chegasse sem me machucar, né, no caminho, até o fim do caminho, que é um caminho extenso, a gente anda muitos dias, eu ficaria um ano sem comprar roupa. E eu achei que ia ser difícil a princípio, mas depois não, é muito fácil. E hoje ainda eu olho no meu armário e falo assim, pra que tanta roupa? Ainda mais hoje que a gente vive mais, né, de home office, com menos eventos, tem a questão da pandemia, esse assunto se acentuou ainda mais na minha vida, e agora o meu firme propósito é comprar exatamente aquilo que vai ser necessário e que eu vou usar por muito tempo, né? Então, adeus fast fashion, eu nunca fui muito fã do fast fashion, então para mim é um adeus total. Reaproveitar alimentos, que é um outro assunto muito importante. A gente viu na ODS 2, que era sobre a fome, que a gente tem cerca de 800 milhões de pessoas no planeta que vivem com insuficiência alimentar, né? Aqui no Brasil esse número também é grande. E às vezes a gente se pega desperdiçando ou jogando algumas coisas fora. Sobrou um pedacinho de tomate, um pedacinho de cenoura, um pedacinho de cebola. Não, gente.
Por exemplo, dica da minha amiga, comadre Maíra, que a gente passou uma semana junto de férias, e ela, excelente cozinheira, ela tem uma prática de colocar num saco plástico daqueles de alimentos ou num potinho, todos os talos de agrião, restinho de tomate, restinho de cenoura, restinho de coisas boas, né, naturais, que depois, a hora que encher, a gente faz um brodo, um caldo de legumes que a gente pode usar como base para uma sopa deliciosa ou até mesmo para um risoto. Outro assunto que é metade da população reciclar lixo. Aí alguém pode dizer, ah, mas na minha rua não passa o caminhão de lixo reciclável. Isso não é desculpa. Você pode levar num centro de coleta, ou você pode reutilizar muitas embalagens que você estaria misturando, por exemplo, uma caixa de Omo com uma casca de ovo. Até rima, né? A casca de Omo combina com caixa de Omo? Não, não combina. Isso aqui é 100% reciclável. E a casca de ovo você pode ou colocar no seu lixo de orgânicos, que vai embora no seu lixinho, ou você pode triturar e colocar na sua planta, que é um excelente adubo. Né? Plástico de uso único. Eu não tenho nada contra o plástico é excelente. Se não existisse plástico, não existia essa tela de computador aqui, esse notebook, não existia avião, não existia um monte de coisa. O plástico é muito útil quando ele tem uso contínuo, quando ele tem um uso prolongado. Agora, gente, se você pode evitar plástico de uso único, por exemplo, sabonete líquido, que as famílias gostam, que é um hábito. Para que comprar toda vez uma embalagem? Essa é uma marca antiga que me resgatou por conta dessa embalagem que vai 70% menos plástico, é o sabonete Lux, que tem esse refil, que aí sim, você compra ou tem um plástico que você coloca e vai usando muito menos do que se a cada vez que você tiver que comprar esse produto, você comprar uma embalagem que vem um bump. Isso está acontecendo também com o uso de álcool gel, que a gente está com esse monte de embalagem. Indústria do cosmético, pelo amor de Deus, a gente, mulheres que usa tanto pote, creminho e tal. Plástico, olhem se é reciclável, deem preferência para o reciclável. Ou embalagem de vidro, vidro que é muito mais simpático e que é muito mais fácil de reciclar, né, e que impacta menos, né, que é mais fácil de reciclar. Até shampoo, se você tem uma marca de shampoo que você adora, procure as embalagens grandes, coloque numa embalagem que você vai, né, colocando aos poucos no chuveiro. Fabricantes de shampoo, pensem nisso. Agora as pessoas estão saindo menos para fazer compra. Pensem nas embalagens familiares, nas embalagens que a gente pode usar mais tempo. Doce, que eu adoro aqui da marca Aviação, era de vidro, agora começou a vir de plástico. Fiquei bem nervosa com essas embalagens. Mas eu falei, o que eu vou fazer? Mas eu uso. Às vezes eu ponho um resto de cebola, ou às vezes eu uso para fazer as minhas mudas de abacate. Isso aqui é uma semente de abacate, deixa eu tentar tirar aqui. Semente de abacate, que é para o lixo, você coloca na água e ele brota, e aí você pode plantar, se você tiver um sítio ou alguém, ou um condomínio que tem um lugar para plantar, ou numa praça, você pode aproveitar isso, fazer uma árvore que vai ajudar no aquecimento, e eu estou muito empolgada com essas pequenas plantinhas, né? Eu fico muito feliz de ver, assim, nos Instagrams, e principalmente de jovens, como as casas estão voltando a ter plantas, e isso é muito bacana. Para terminar, a gente pode também economizar na água de banho. A gente tem apenas 4 em cada 10 pessoas que dizem que tomam banho de menos de 5 minutos. Para quê? Para que mais? Tudo bem, um dia que você quer dar uma caprichada, lavar um cabelo, mas todo dia, pensa nisso na hora do banho. Dá preferência para o transporte público, né?
A gente aqui eliminou um carro, a gente fez uma conta na ponta do lápis e a gente viu que com o que a gente economiza com a despesa de um carro no ano, a gente faz uma viagem bacana. Então vamos pensar inteligente, vamos consumir inteligente.